Graça e paz, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite, doarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Muito bom podermos adorar o seu nome, né? Que é o Senhor que venha abençoar as nossas vidas, aceitar o culto que agora estamos prestando a Ele, né? E nós queremos iniciar este culto lendo um texto da Palavra de Deus, como está registrado em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Ou retirou-se, né? Amém? Então, o texto que nós lemos fala que Jesus chegou na sinagoga e ele pega o texto de Isaías 61, que está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre unção, né? O Espírito nos unge. E Jesus falou assim: O Espírito me ungiu. Ele assume essa palavra, era uma palavra messiânica, né? E ele assume essa palavra como aquele que tinha sido ungido, tomando propriedade dessa unção, né? No culto da virada, o Varley falou sobre vós sois o sal, vós sois a luz. Quando Jesus anuncia para os seus discípulos o que eles não sabiam que eram. Eles não tinham noção de que eles eram, estavam sendo ungidos para ser sal, ungidos para ser luz, né? Então, quando a unção de Deus nos vem, ela nos pega miseráveis como nós somos mesmo, né? E nos unge, nos transforma, nos modifica, né? Mas o nosso coração tem que se manter humilde, para que essa unção consiga fluir, né? Mais e mais. Se o coração for elevado, a unção não flui. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, e esse foi um testemunho dado pelo próprio Deus, né? É Deus quem fala isso dele. Não é um testemunho de uma outra pessoa. É um diálogo nas regiões celestiais, em que o Altíssimo, o Soberano, vai falar: Observe meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Jó se tornou um exemplo de humildade, né?
E todo o processo de cura, todo o tratamento de Deus na vida dele, fez do Jó ainda melhor depois do processo, né? Depois da conclusão do processo. É difícil, muitas vezes, a gente receber as unções, né, que Deus preparou para a gente, mas elas são necessárias para mudar e para transformar a gente naquilo que Deus quer nos transformar. Fique de pé, por gentileza. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração semelhante ao coração de Jó, um coração que não se exalta, né? que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo virar pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó.
porque tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, veio das mãos do Senhor. Nós te agradecemos por isso, nós te engrandecemos por isso. Nós pedimos o perdão para os nossos pecados e pedimos ao Senhor que, na tua infinita bondade e misericórdia, seja servido a Deus em aceitar este culto como cheiro suave no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra lá ainda em Lucas, né? No caso agora, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37, é o texto que nós lemos na semana passada, nós conversamos sobre ele semana passada. E ele diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu vou chamar aqui a Adriana, diaconisa, para interceder por nós, né? Só Deus sabe como vai os nossos corações, a nossa vida, o quanto nós precisamos, de fato, né, Adriana? A manifestação de Deus. Então, Adriana, vamos colocar diante de Deus, né, as nossas vidas, e a Adriana estará intercedendo por nós. Vamos orar, né? Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós estamos aqui para te prestar culto. E só o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Só o Senhor sabe da forma que entrou aqui nesse lugar. Só o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor não mudou em nada, desde o começo de tudo. O Senhor era, é e sempre será Deus. E o Senhor é o Deus das nossas vidas. E nós admitimos aqui, nesse momento, Deus, que nós não temos outro Deus além de Ti, Pai. E quero te pedir, já aproveitando, que nada e nem ninguém tome o Teu lugar nas nossas vidas, Deus. Que o trono do nosso coração seja tão somente Teu, o Teu lugar. Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui para te prestar culto. E que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, aceite as nossas vidas. Também queremos te pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, porque carecemos de ouvir a Tua voz.
Precisamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Então usa o Teu Filho com poder e graça, com unção, ó Deus, para que aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, aquele recado que o Senhor já tem para os nossos corações nessa noite, Ele possa transmitir, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai querido, queremos colocar as nossas vidas também diante do Senhor, as nossas famílias, as nossas petições, aquilo que às vezes no nosso coração está calado, mas não calado diante do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, todas as coisas, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tem nos causado às vezes certo medo. Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque o verdadeiro amor, Ele lança fora todo o medo, e nós cremos no Senhor que é verdadeiro, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada coração aqui, cada petição, o Senhor que sabe do íntimo de cada um, sustenta cada irmão e irmã, Deus, vai fortalecendo, vai dando o vigor necessário, vai renovando, Deus, as forças, vai, Senhor, restaurando a fé, o amor, em nome de Jesus, ó Deus, nas nossas vidas, sabe, Pai? Porque nós precisamos e queremos estar perto do Senhor sempre, sempre. Não nos deixe distanciar de Ti, Deus, mas que as nossas vidas possam estar apegadas no Senhor, a cada dia, Senhor. Restaura a vida de cada irmão e irmã que entrou nesse lugar aqui, e tantos outros que não puderam chegar, mas o Teu Espírito Santo é suficientemente capaz de tocar a vida desses irmãos, ó Deus, de restaurar. Sabe, Senhor, restaura mesmo a alegria nos corações, restaura a fé nos corações, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que possamos ser uma igreja viva sim, uma igreja cheia do Teu poder, uma igreja que exala o bom perfume de Cristo, Pai. Seja, Senhor, o principal nesse lugar. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que nesse nome tem todo o poder, a todo o poder. E o Senhor nos ensinou isso para que façamos as nossas orações em nome de Jesus. E o Senhor, do trono onde o Senhor está, o Senhor escuta. Ainda que a nossa voz nem saia da nossa boca, o Senhor sabe e o Senhor escuta todas as coisas. Porque o Senhor é um Deus que vê dentro de nós. E nós Te exaltamos, nós Te adoramos, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e não há outro como o Senhor. Então louvado seja o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos, porque o Senhor é Deus conosco. Louvado seja o Teu nome, Pai, para sempre. Amém. De pé, por gentileza. Você veio preparado para entregar seu dízimo e oferta? Esse é o momento enquanto nós vamos louvar o Senhor com este hino, muito bonito, inclusive, do HCC. Logo de manhã, quero
verdade, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Continue ministrando aos nossos corações, através da unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Passada, nós lemos esse mesmo texto, nós falamos, apontamos algumas coisas, né? Apontamos aqui os religiosos, apontamos aqui o que atacou, né? O atacado, e hoje vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque à medida que eu fui lendo esse texto, ao longo dessa semana, mais coisas me foram sendo mostradas aqui, e eu acho que convém a gente conversar um pouco a respeito, né? Nós vemos aqui, então, o texto citado, a parte do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. A primeira parte a gente viu que era um religioso, um estudante das Escrituras que queria testar Jesus. Ele era um intérprete das Escrituras e ele via que Jesus também era um rabino, um intérprete das Escrituras, e ele quer saber, como é que você interpreta a vida eterna? Como é que você interpreta o caminho para a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele. Como é que você interpreta? Ele fala, olha, amará a Deus e amará o próximo. Então faz isso e vive. Só que aí, vamos desdobrar isso aí. E para desdobrar esse conhecimento teórico que ele tinha, Jesus conta uma parábola. E a parábola é um estilo de preleção, que mostra figuras, né? A linguagem parabólica, ela mostra figuras que estão muito próximas da realidade e seja facilmente identificável, fica prático para se entender. Parábolas não eram contadas para pessoas eruditas, parábolas eram contadas, em geral, para pessoas com menos erudição, com menos conhecimento, pessoas que tinham menos estudo. Esse homem era alguém que tinha estudo, ele não precisava ouvir uma parábola, a não ser que o conhecimento oculto do texto que ele conhecia, o que estava oculto no texto que ele conhecia, não tivesse sido revelado a ele. Lembra que nós falamos aqui que o texto, um pouco antes, Jesus fala assim, te dou graças, ó Pai, porque escondeste isso dos grandes, dos entendidos, dos sábios, e revelaste aos pequeninos, às pessoas com menos instrução. Então, esse homem era um desses que se encaixava nos grandes entendidos, que sabia tudo, dominava línguas originais, falava o hebraico de Moisés, que era difícil de acesso, né? Poucas pessoas tinham esse acesso, ele tinha todo o conhecimento. Mas ele precisava ouvir uma forma mais mastigada da palavra, que era destinada aos pequeninos. Jesus contava parábolas para os discípulos, porque a maioria, mais de 85% das pessoas que andavam com Jesus não tinha instrução, não sabiam ler. Então Jesus contava, o reino dos céus é como uma árvore grande e frondosa. Ele estava acostumado a ver árvores grandes e frondosas. Então Jesus vai contando parábolas assim para eles. Mas quando chega diante daquele homem, que Jesus poderia falar num nível mais alto, como ele faz lá com Nicodemos, por exemplo, Nicodemos também era um rabino. Capítulo 3 de João, Jesus tem um encontro com Nicodemos, ou Nicodemos tem um encontro com Jesus. E ali Jesus fala coisas, olha, se não nascer de novo, Jesus não fala por parábola, Jesus fala direto. E quando Nicodemos falou, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Ele falou, Nicodemos, você é mestre em Israel, quer dizer, o seu nível de conhecimento é alto. Você não está entendendo? Se eu começar a falar de coisas do céu mesmo, Nicodemos, todo dia na sinagoga você está falando de coisas do céu lá. Mas se eu começar a falar coisas do céu para você, Nicodemos, você vai dar um nó na cabeça. E você é um mestre em Israel, hein, Nicodemos? Então percebe como é que é uma diferença de interlocução, uma diferença de diálogo entre Jesus e o seu auditório. Para alguns ele fala de um jeito, para outros ele fala de outro. Mas ele usa uma linguagem simples aqui agora com um homem que era doutor da lei, um homem que era entendido. Ele usa então imagens. Ele fala assim, olha, tem um homem viajando, esse homem é assaltado, esse homem fica semi-morto, passa dois religiosos, um que era o general do templo, né? Era o capitão do templo, o homem que mandava em tudo, passa direto. Vem o outro que era responsável pela parte cultica e passa direto. E vem um estrangeiro, e esse estrangeiro vai lá, um estrangeiro detestável, não amado, nem por aquele que foi assaltado ali. Se ele tivesse outras condições diferentes, certamente ele também não gostaria desse forasteiro, desse estrangeiro.
Mas esse estrangeiro tem compaixão, vai lá e cuida das feridas dele, leva ele para um hotel, passa a noite cuidando dele, ainda financia o tratamento dele naquele hotel durante a madrugada, embora não fosse um hospital. Ele não levou para um hospital, levou para um hotel. E ele falou com o dono do hotel: toma conta dele, cuida dele. E vai embora. É assim que Jesus conta para ele. A gente pode identificar algumas figuras nesse texto. E a minha proposta nessa noite, de acordo com aquilo que Deus pôs no nosso coração, é tentar identificar algumas figuras nessa parábola que Jesus conta. A parábola, ela não está divorciada da realidade. Ela busca elementos da realidade para se apresentar. Mas, então, ela não está divorciada da realidade. Embora uma parábola não seja, de fato, um fato, ela é um conto, uma maneira de falar, mas ela está associada com elementos da realidade. Então, dá para identificar alguns elementos aqui nesse texto. Olha só. O estrangeiro do texto, vamos começar pelo estrangeiro. O estrangeiro do texto, que tem compaixão e que cuida, eu identifico Jesus. Eu acho que ele é Jesus. Eu acho que Jesus falou ali que esse estrangeiro fez o que ele mesmo faria. Ele não passaria de largo. Ele não passaria e deixaria o homem semi-morto ou quase morto na estrada e passaria direto. Não. Ele faria alguma coisa. Então, esse estrangeiro, eu identifico como sendo Jesus. Aquele que não foi amado, aquele que não foi recebido. Assim como os próprios samaritanos não eram amados, não eram recebidos pelos judeus. João vai dizer que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O texto que nós lemos aqui de Lucas 4, vai falar que Jesus foi lá na sua terra, na terra onde ele foi criado, Nazaré, fez uma leitura bíblica, e porque ele fez uma leitura e uma interpretação, queriam jogar ele num penhasco. Então, ele não era bem quisto. A presença de Jesus não era uma presença muito boa para determinados grupos. Determinadas pessoas não queriam ter um Jesus por perto, era muito espinhoso, a fala dele era espinhosa, cortava as pessoas por dentro, confrontava as pessoas. O olhar de Jesus constrangia as pessoas. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus estava sendo levado para o seu momento de crucificação. Depois que Pedro negou, a Bíblia diz que Jesus olhou para o Pedro. Tem um detalhe em João, né, que fala isso. Olhou para ele, só olhou. Esse olhar, tem silêncios que são muito eloquentes. Existem silêncios que têm muita loquacidade, é muito eloquente, fala demais. E esse silêncio de Jesus, ele não falou nada. Jesus não tinha nem força para falar, um julgamento acontecendo a madrugada inteira, ele estava amanhecendo, já tinha sido chicoteado, arrancado, os textos que o irmão leu aqui no sábado, né? Arrancava as barbas dele, arrancava cabelo, batia na cara dele, ele não tinha condição de falar nada, ele só olhou para o Pedro. Esse olhar já constrangia. Então, ele era uma pessoa indigesta. Esse estrangeiro, então, esse samaritano, é uma pessoa indigesta. E eu identifico ele como Jesus, né? Como sendo Jesus. Entretanto, essa pessoa que era indigesta aos olhos dos outros, ele não devolvia o mesmo sentimento. O que ele devolvia ou o que ele dava para as pessoas é o que ele deu no texto. Amor e compaixão. Quando ele viu o rapaz caído e ferido e quase morto, a Bíblia diz, moveu-se de íntima compaixão. Não é um remorso, não é uma coisa que, não é um sentimento, eu falei remorso, nem cabe aqui, mas eu quis falar sobre um sentimento raso, né? Rasteiro, que, nossa, estou com a pena do fulano. Não é esse tipo de sentimento, não, íntima compaixão. É tipo assim, há um semelhante meu numa situação desfavorável, eu tenho que fazer alguma coisa para favorecer a vida dele. Então eu identifico esse estrangeiro, Jesus. O pecado, eu identifico o agressor ou os agressores daquele homem com o pecado. O pecado nos agrediu, nos atacou, pulou sobre nós, nos assaltou de uma maneira tão profunda que toda a realidade de Deus em nós foi diminuída ou foi extirpada. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso foi sugado da humanidade. Completamente sugado. De tal maneira que o homem ficou morto. Estamos mortos no pecado, ou estávamos mortos, como diz Efésios 2, né? Estávamos mortos nos nossos pecados, nos delitos, na nossa condição pecaminosa,
E não é pecado com P minúsculo, não é aquilo que eu faço como pecado. Existe esse pecado com P minúsculo, que é o que eu faço, e existe o pecado com P maiúsculo, que é a agressão à humanidade, que fez tudo cair. É uma ação que levou todas as coisas criadas à morte, de uma única vez. Então, assim que nós fomos, agredidos desse jeito, né? Pelo ladrão de João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele, o agente do mal, o agente do pecado, nos atingiu de tal maneira que nos deixou meio morto, né? E o estrangeiro passou. O estrangeiro, mal visto, malquisto, Isaías vai dizer em capítulo 53, não víamos nele beleza alguma. Era como uma terra seca, né? Passou, nos viu e teve misericórdia de nós. Viu a nossa situação deplorável. Toda a nossa situação não passa despercebida aos olhos dele. Toda vez que nós somos assaltados pelo mal, toda vez que nós somos assediados pelo mal, assaltados pelo mal, atacados pelo mal, isso não passa despercebido aos olhos de Jesus. Ele está olhando, ele está vendo. Ele está vendo. Porque, e outra coisa, ele não só olhou e não só amou, mas ele agiu. Às vezes a gente fala eu te amo, né? E a palavra eu te amo ficou muito banalizada, né? Essa expressão eu te amo. Tem gente que ama, termina o namoro e começa a namorar outra pessoa, está amando o outro, meu amor, e assim, terminou de novo, estou amando de novo, e tá, vai amando, vai amando. Está escrito que tem que amar o próximo, nem vai amando só os próximos. É o próximo. O amor bíblico, como a Bíblia fala sobre amar, ela está falando sobre atitude. Tomar uma atitude. Nós falamos sobre isso aqui em 1 Coríntios 13, né? Caridade. E ali só mostra ações, né? Não é um sentimento, mas ações. Ele, o homem, se moveu de íntima compaixão, o amou, né? Tomou uma atitude. Jesus, olhando para nós, na nossa condição de pecadores irremediavelmente pecadores, né? Irremediavelmente perdidos, tomou uma atitude. Deus amou de tal maneira que enviou seu filho. De tal maneira ali é a forma mais simples que João achou para tentar explicar o que ele quis de fato usar, o que ele quis de fato falar. O que ele quis dizer com... É bom lembrar que o Evangelho de João é um evangelho muito culto, né? Quem escreve o Evangelho de João tem muita cultura, tem muito conhecimento. É um evangelho cheio de códigos. Ele tem 7 processos, né, que acontecem no Evangelho. Por isso que ele tem 21 capítulos. Então vamos fazer um estudo bíblico aqui. Esse ano vamos fazer um estudo bíblico. Aí você vai descobrir algumas coisas. É para ficar tranquilo que não vai tarja preta, não. Vai ser tranquilo. Eu pretendo começar uns estudos aí, vamos ver. Mas o Evangelho de João, ele é muito técnico, né? Ele tem uma linguagem muito técnica. Ele começa falando do logos, o diálogo, o discurso, né? A palavra criadora é o haja. Isso aí estava com Deus, estava em Deus, partiu de Deus. É o hálito de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Então o discurso de João é muito forte, muito pesado, né? Ele fala, habitou entre nós, está conosco, e amou de tal maneira. A erudição de João não conseguiu atingir o grau do amor de Deus, que ele fala de tal maneira. Embora fosse erudito para falar tanta coisa, começar o evangelho... Porque o João está pregando para filósofos. As pessoas que estão ouvindo João moram em Éfeso, capital da filosofia da época. Os mais sábios, os homens, os pregadores, os oradores, as pessoas que faziam um discurso, estavam lá. Era o auditório de João. Então ele começa a linguagem no nível muito alto, no nível acadêmico. No princípio era o logos e tal. Mas quando ele chega no João 3,16, ele fala de tal maneira, não tem discurso. Não tem fala. O que eu tenho a dizer para vocês é que Deus amou de tal maneira, de uma maneira tão profunda que eu não sei dizer como. Então, percebe que o amor de Deus leva a Deus a uma ação, né? A uma ação de nos tirar daquela situação ali. Quando o homem chega perto, quando o estrangeiro chega perto da pessoa que está ali, do desvalido, né, que está ali, caído, ele unge com azeite. Deixa eu ver se a minha versão vai falar assim. Aliás, não, a minha não, a da igreja. Arthur, versículo 24, 34. Esse é esse versículo. É isso aí. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho.
e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Deixa fixado esse versículo aí. Aproximou-se. Ele não só viu, ele chegou perto. Os outros passaram de longe, ele chegou perto. E ele não só chegou perto, ele atou a ferida. Então ele começou a cobrir a ferida de tal maneira ali para evitar fungo, sujeira, qualquer coisa assim. Há uma versão que coloca assim, lavou com vinho e untou com azeite, mas a maioria delas fala azeite e vinho. Por quê? Porque primeiro você tem que lavar, para depois você começar a colocar os curativos. O vinho, ele tem a propriedade de lavar mesmo, é para lavar, né? Ele tem o efeito curativo, anestésico, né? Mas o azeite é o elemento da cura, é a pomadinha que a gente usa hoje na queimadura, por exemplo, você passa ali a pomadinha, mas primeiro você tem que limpar. Primeiro tem que limpar a ferida para depois colocar uma pomada, não sei o quê. Mas ali ele coloca o azeite primeiro. O azeite, vamos ver aqui as propriedades do azeite. O azeite simboliza unção. Como eu disse aqui, o azeite era o coração do povo. Através do azeite, se tinha luz, era por causa do óleo e do azeite, se fazia comida, se curava enfermidades. O azeite ele tinha propriedade de cicatrização de feridas, antisséptico, né, evitar que inflamasse, analgésico, né, que evitava dor, né, para parar a dor, simboliza o Espírito Santo, simboliza a consagração, Salmo 133, versículo 2, né, a união entre os irmãos é como o óleo despejado na cabeça de Arão. Arão é sacerdote. Então, quando se ia ungir alguém para alguma tarefa, consagrar alguém para alguma tarefa específica, azeite que era jogado, era o óleo. Também o efeito curativo. Salmo 23, versículo 5, fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que ele está dizendo ali? É sobre a ovelha mesmo. As ovelhas, o pastor levantava mais cedo, tirava as ervas daninhas, para que a ovelha não se envenenasse, e também tirava os espinhos, para que ela não se espetasse, porque a ovelha enxerga pouco. Mas algumas ovelhas ainda assim se espetavam, ficavam machucadas. Então ele pegava o óleo, que era azeite, e passava para curar a ferida, né? Mas o que ele faz? Alivia problemas respiratórios. E aí vamos pegar essa questão do azeite aqui de uma forma parabólica também. Ele nos ungiu, a Bíblia diz, ou seja, nos escolheu. Eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste. João 15. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Então ele nos ungiu. Significa a presença do Espírito Santo. Colocou em nós o Espírito Santo. Nos consagrou. Alivia, né, a respiração, nos deu novo fôlego. Nova realidade de vida. Quando o pecado, quando o mais valente, que é Jesus, entra na nossa vida, então aquele que é o menos valente tem que sair. E então a respiração vem. O Espírito Santo, é bom a gente lembrar que a palavra Espírito no hebraico é ruá, que quer dizer sopro, vento. Ele sopra sobre nós o Espírito. Ele nos ungiu assim, dessa maneira, né? Renovou a nossa fé. O azeite tem a ver com fé, né? Era um instrumento de trabalho do sacerdote. Do profeta, desculpa. Está escrito lá em Tiago, né? Tem alguém enfermo, unge com óleo. Está escrito? Está escrito lá. Está alguém enfermo? Unge com óleo. Medicamento. Então, já era prática, já o profeta e até os presbíteros da igreja andavam com azeitezinho do lado, está com a enfermidade, passavam óleo e oravam. O texto é claro também de não colocar no azeite ou no óleo o poder curativo em todos os sentidos. Ele fala assim, unge com óleo e a oração da fé levantará. Quem levanta não é o óleo, não, é a oração. Não tem poder no óleo para isso, não. Está escrito lá em Tiago, depois você confere aí. Então ele renovou a nossa fé, ele tratou as nossas feridas, né? Ele tratou as nossas feridas, vem nos tratando. Depois ele unge com vinho, né? O vinho na Bíblia tem o simbolismo da alegria, né? O vinho ele simboliza alegria, riqueza, abundância, cura, conforto. São simbolismos do vinho na Bíblia. É parabólico, né?
O azeite aparece primeiro, porque primeiro Jesus tem que, quando ele nos vem, ele nos cura por dentro. Primeiro ele cura a nossa alma, que está respirando mal por causa do pecado, por causa dos ataques, está ferida, está precisando de cicatrização, está precisando de cuidados médicos. Então, primeiro ele vem com azeite. Depois ele vem com óleo para trazer alegria, porque é o fruto do Espírito, né? Alegria é fruto do Espírito, gozo, paz, está tudo lá, tudo registrado lá, né? Abundância. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, né? Versículo 1, se você guardar essa palavra, as bênçãos do Senhor te alcançarão, você vai ter abundância, sua vida vai ser abençoada, sua vida vai frutificar, tudo na sua vida vai ser abençoado, porque você é ungido dele, você é chamado por ele. Nós somos filhos dele, né? E falando sobre isso, eu gosto muito de ler Pedro. Você lê as cartas de Pedro, eu gosto muito de ler Pedro, quando ele fala isso, nós somos cordeiros, né, com ele. Somos cordeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Então, todas as riquezas celestiais, toda a abundância celestial, e João vai falar, Paulo vai falar isso também, né? Não subiu aos nossos corações, não chegou ao coração de homem algum, aquilo que está reservado para nós. Às vezes, irmãos, eu fico... Lá perto de casa tem uma igreja, Assembleia de Deus, e tem uma outra igreja lá que eu não consigo... Já tem 13 anos que eu vejo o nome da igreja e não consigo gravar, é muito grande o nome. Mas eu vejo a alegria do povo. A alegria do povo. Você já reparou isso? Uma vez, quem me fez reparar isso, ou quem me fez reparar não, quem me chamou a atenção para eu reparar, foi um professor de filosofia que a gente tinha no seminário. Inclusive, ele era muçulmano. E ele falava assim, eu acho bonito ver os irmãos cristãos, quando eles vão para a igreja, as irmãs colocam os coques, colocam a roupinha e vai toda feliz, e fica feliz, e vai cantando, vai dançando, vai rodando. Que felicidade que eles demonstram por estar ali. E como a igreja dá voz para pessoas que muitas vezes não teria voz em lugar nenhum, da dignidade. Um sujeito que até pouco tempo estava debaixo da marquise bebendo, se drogando, e de repente ele vai para a igreja, vai dar testemunho, daqui a pouco ele está pregando, coloca um ternozinho, aquilo ali para ele, né? E colocou um terno e fica chique, ele vai. Tem alegria de servir a Deus. Você vai numa igreja pentecostal, dia de semana está lotado, cara. A Assembleia de Deus está perto de casa, lotado. Tem culto lá segunda, terça, toda semana inteira tem culto. O pessoal está tudo lá. Todo mundo alegre, louvor. É domingo, para eles é domingo. Ninguém tem culpa que vai trabalhar amanhã, não. E fica batendo papo na porta depois, sabe? Então a gente tem que resgatar isso, essa alegria que vem do Espírito Santo, porque nós somos filhos dele, fomos ungidos por ele, fomos chamados por ele. E quando ele vem e nos trata com vinho, é para resgatar essa alegria, resgatar o fôlego de vida. Sabe, aquele homem que estava conversando com Jesus ali, aquele doutor da lei, devia ser um homem muito, muito carrancudo. Já viu o crente carrancudo? Difícil, né? Você conta uma piada, irmão, está olhando de cima e embaixo, eu falo, meu Deus do céu. O irmão chega e diz, oi, Jesus. Segura ele, Jesus. O irmão tem a cara feia, o irmão tem a chave do céu. Toma cuidado e fecha o céu, você não entra nunca mais. Né? Esse escriba aqui devia ser mais ou menos assim. Jesus não era assim. Jesus conversava com os discípulos e colocava apelido nos discípulos. Você consegue compreender, consegue perceber? Você consegue conceber a ideia de um Jesus carrancudo que coloca apelido nos outros? Ah, você não vai chamar Simão mais não. Não, você vai chamar Pedro. Que é isso? Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Você vai chamar Pedro. Jesus sabia que Pedro era uma pedra bruta, muito cheio de energia, muito cheio de convicção, e batia de frente com todo mundo. Pedro brigava com todo mundo, queria nem saber. Eu sou o Pedro. Queria ser melhor do que todo mundo. Jesus chamar Pedro para ser um dos discípulos deu muita dignidade para o Pedro. Ele estava sempre contando, opa, eu. Não tem a sala de aula, quando o professor, alguém gostaria de pagar o quadro? Eu. Tem sempre um que se destaca, é o Pedro. Estava em tudo. Alguém quer andar sobre as águas? Eu. Alguém quer ver eu ressuscitar um morto ali? Eu. Pedro estava em todas as missões, porque ele queria, ele era um... Pedro, se lapidar esse negócio aí, você vai ficar bom. Vai ficar bom. E Jesus foi lapidando Pedro. Mas Pedro devia ser muito carrancudo no início. Né? Mas Jesus foi quebrando isso. Alegria no Espírito Santo. Foi isso que ele fez conosco, né? Ao nos ungir com vinho, nos dando abundância de vida. Tem uma mensagem que eu estava preparando. Eu falei semana passada que eu tinha 3 mensagens
E não sabia, na última hora acabei trazendo uma parecida com essa aqui do Bom Samaritano. Mas uma delas é Shalom. Chamaria Shalom. Chama, na verdade, o esboço lá, Shalom. Paz, né? Mas Shalom não significa só paz, significa muita coisa. Shalom é o Deuteronômio 28 todinho ali. A parte das bênçãos, tudo ali no Shalom. Era isso que eles desejavam. Por isso que Jesus falou o seguinte, olha, vocês vão na missão de 2 em 2. Não vai saudar ninguém pelo caminho, não. Isso não é Shalom, não é igual hoje em dia. Pai, Senhor, irmão. Se encontrar um pentecostal, pensa. Se encontrar um batista, boa noite. Se encontrar um pentecostal, Pai, Senhor, irmão. Né? Passou. Mas o Shalom não era assim, não. Quando um judeu encontrava com o outro para desejar um Shalom, era um desejo profundo. E ele ficava ali a vida inteira profetizando bênção na vida do outro. O pneu do seu carro não fure. E lá vai ele, falando de tudo. Para que a vida ficasse bem abençoadinha mesmo. Então Jesus falou, vocês vão perder tempo. Já pensou se encontrar uns 10 pelo caminho? Acabou a missão. Você não cumprimenta, não. Passa direto, faz a missão de vocês. Então, precisamos desse Shalom. Essa paz que vem de Deus, dessa alegria no Espírito Santo, resgatar essa presença, né, desse Espírito que nos deu vida, nos chamou para uma nova vida, nos pegou caídos ali, desvalidos, cuidou das nossas feridas internas, espiritualmente Ele resolveu tudo. Começou com azeite. O azeite é para resolver a questão espiritual. Deu unção, o Espírito Santo foi curando a cicatriz que o pecado foi gerando, foi cuidando de tudo. Agora o vinho, ele está cuidando da parte do caráter, ele está moldando ali aquilo que eu sou por fora, da cara para fora, né? Da cara para dentro ele cuidou com azeite, da cara para fora ele cuidou com vinho, né? Para alegrar o nosso coração. Então eu identifico esses elementos. Também, ele pega esse rapaz, coloca na montaria dele, leva para um hotel. Agora pode tirar o versículo, tá, Arthur? Tá tranquilo. Ele leva para um hotel, deixa lá. Ele, na verdade, não deixa lá. Ele leva para um hotel, passa a noite cuidando dele. E depois, ele de manhã pega dois dinheiros, né? 2 dinheiros. Certamente vai pagar a noite que eles passaram lá. E para algum gasto extra, que ele fala isso. E fala, pode gastar o que for preciso aí para cuidar da saúde dele. Acontece que ali era um hotel, não era um hospital. Certamente que ali não tinha pessoas com qualificações, com estudos, com habilidades médicas, paramédicas, não tinha enfermeiros, talvez. Não, ele foi no dono da estalagem e falou, cuida dele. Mas eu não sei cuidar disso. Cuida dele. Eles não estavam preparados, de repente, para atender um acidentado, um assaltado. Não estava preparado para isso. Mas aceitaram a missão. A pessoa do hotel aceitou a missão. Eu identifico esse hotel como uma igreja. A igreja, todos nós estamos aqui. Ninguém aqui tem qualificação para cuidar da alma do outro. Mas Jesus falou, cuida dele. Cuida do Ezequias aí, Cláudio. Luquinha, cuida do Adriano. Adriano, cuida do Varley. Cuida um do outro aí. Não é isso que está escrito na Bíblia, quem tem que cuidar um do outro? Eu não sei, como é que eu vou cuidar de uma pessoa, uma alma, né? Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Mas ele confiou, ele falou, estou indo, quando eu voltar, eu quero ver se está tudo certinho. E aí? Cuidar. Então eu identifico como a igreja, onde todos nós somos leigos nesse processo. Às vezes a gente se vale de algum tipo de ciência, né? Fazer um cursinho de psicologia, muito pastor que faz, fazer um cursinho de, sei lá, de alguma coisa que vai ajudar a dar uma cuidada mais ou menos aqui, vai tentar, mas não é isso. Isso ajuda, sim, são ferramentas que ajudam, sim, mas quando você lida com o outro, é um ser humano. E o ser humano é complexo. A filosofia vai dizer que o homem é um mundo. É um mundo, um ser humano é um mundo. E lidar com o outro é difícil. Mas está escrito, tem que cuidar. Né? Gálatas 6, Paulo vai falar lá. Viu seu irmão na roubada, você cuida dele. Ajuda ele a subir de novo para o barco. Vamos carregando as cargas. Lá em Gálatas 6, ele fala, carrega as cargas uns dos outros. Vamos nos cuidando aí. Porque a igreja é isso. E a igreja foi ungida
Lembra que eu falei que os presbíteros andavam com óleo, os profetas andavam com óleo? Então, a gente também anda com óleo. A Bíblia diz que ele, subindo aos céus, deu dons e talentos, né? Distribuiu dons para a igreja, para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Então, como que eu vou cuidar do meu irmão? Como que eu vou cuidar da igreja? Através dos dons e das habilidades específicas, dos óleos que ele mandou carregar, na obra. É assim que eu cuido. É assim que eu vou cuidar. Tem gente que cuida das nossas feridas com conselho. Tem gente que cuida das nossas feridas com uma oração. Tem gente que cuida das nossas feridas nos emprestando um espírito amorável, de amor, né? Eu ia falar amorável, mas nem sei se existe, né? Um neologismo que eu estou criando. Mas um espírito de amor, amoroso deve ser, amoroso. Um espírito amoroso. Tem gente que é atencioso, né? Tem gente que sabe ensinar, sabe interpretar, pega um texto, irmão, e aí ajudou o outro irmão a crescer. E assim a gente vai cuidando um do outro. Quando a Bíblia diz assim, que se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é mais ou menos por aí. Passa por aí também. Não seja vagaroso no amor, no cuidado, né? Passa por aí também. Porque às vezes a gente acha que as feridas do outro, e quando eu chamo de feridas aqui, as deficiências, as necessidades especiais do outro, aquilo que o outro não conseguiu atingir, a gente acha que é problema dele. Mas, de repente, eu fui chamado para ajudar ele a subir um degrauzinho, tirar ele da estrada. Quando esse homem poderia fazer os primeiros socorros ali, cuidar desse sujeito, ali, o estrangeiro podia cuidar do sujeito, e deixar ele na estrada. Mas não, vou tirar ele daqui, isso aqui é área de risco. Ele pode ser atacado, inclusive, por uma fera aqui. A gente já viu, naquele tempo tinha cachorro. Os cachorros daquele tempo não era fofinho igual hoje, que dorme na cama dos outros, não. Cachorro era bicho que comia gente. Jezabel foi comida de cachorro, você já leu esse texto? A rainha Jezabel foi comida de cachorro. Cachorro comia carne humana. Se aquele homem tivesse meio morto ali, ia acontecer com isso. Os restos mortais, ou o defunto que saía da cruz, era dado para os cachorros. Pegava aquele corpo, se ele não fosse comprado ou resgatado pela família, como José de Arimateia resgatou o corpo de Jesus, eles pegavam o corpo e jogavam no vale e os bichos iam comer, os abutres, né? Jesus fala isso, onde tiver o cadáver, se juntarão as águias, os abutres, né? É assim que acontecia, as aves dos céus e os cães. Então, tira esse homem daqui, tirou da situação de risco. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Da mesma maneira que alguém fará por mim. Vai me tirar da estrada, vai cuidar das minhas feridas, vai me ajudar, né? Ele nos preparou, então, através dos dons, para que a gente pudesse cuidar da igreja que ele falou. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja quando a igreja é a igreja. Quando a igreja é a igreja, mas não prevalece mesmo. Quando é um movimento, quando é um ajuntamento de pessoas, não se identifica como igreja, porque a gente tem que saber o que é igreja, afinal de contas. O ajuntamento semanal ou diário, como muitas igrejas eu citei aqui, o ajuntamento diário ou o ajuntamento semanal, quer dizer que é igreja não. A igreja tem a ver com interação. A igreja tem a ver com entrelaçamento. A igreja tem a ver com a prática do amor. Com cuidado mútuo. A igreja, você quer saber que a igreja está lá em Atos 2. Se cuidavam, né? Se amavam, se cuidavam, se respeitavam, se promoviam. E assim a vida ia acontecendo, né? Então, ele nos dotou com isso. Né? Nos deu esse dom, esses dons, essas habilidades para a gente cuidar da igreja. E assim sendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu escutei um pastor falando, não sei o nome dele agora, mas ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, a igreja, todo mundo preocupado, não sei o quê, seremos perseguidos. Ele falou, a igreja nunca morreu por ser perseguida. A igreja nasceu perseguida, sempre foi perseguida e sempre cresceu. Nunca morreu por causa disso. Sempre foi assim. A história da igreja é marcada por perseguição. Mesmo, de verdade. Nunca foi diferente disso. Então, está com medo de quê? É isso mesmo que tem que acontecer. O problema da igreja não é o inimigo declarado. O inimigo declarado é uma bênção para a igreja. Então, está identificado. Ali está o inimigo. O problema da igreja é o infiltrado.
Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem, eu falei sobre isso. Que implodir é pior do que explodir. Implode é quando tem uma bomba no meio, arrebenta tudo. O infiltrado é a pessoa, no caso, nesse sentido, ele está no grupo, mas não é do grupo. Então, toda mensagem de mobilização que ele faz no grupo é para desmobilização. Não é para deixar a igreja em prontidão, é para dispersar a igreja. Então, ele fala de tudo, mas ele não fala sobre o amor que deve ter, ele não fala sobre a união que deve ter, ele não fala sobre a igreja ser igreja, porque isso não interessa para ele. Interessa para ele é que fique só um ajuntamento de pessoas, que fique divertindo pessoas. Teve uma vez que o pastor pediu para eu fazer um desenho, muitos anos atrás. Ele falou assim: irmão, eu vou pregar uma mensagem daqui a 15 dias, queria encomendar um desenho. Eu falei: rapaz, o negócio deve ser. Nunca tinha feito, né? E a mão não tinha, nessa época não tinha computador. Quer dizer, tinha computador, a gente que não tinha. Não tinha chegado no Brasil ainda. Eu fiz na mão. Aí ele me explicou o desenho. Era para desenhar um pastor, ovelhas de um lado e bodes do outro. E o tema da mensagem dele é o seguinte: pastoreando ovelhas ou divertindo bodes? E desceu o cajado. E ficou com ela, fiz um cartaz, assim, coloquei. As igrejas tinham aquele negócio na frente, assim, né? Aqueles biombos, assim, para tampar o que acontece lá dentro, né? Aí, um cartaz grandão, assim, o pessoal chegava no culto, até benzia. E foi fogo puro que é a mensagem. E é isso. O que a gente está fazendo? Pastoreando ovelhas ou divertindo bodes? Aquele que é infiltrado diverte bodes. Ele fomenta divisão, ele promove diversão, e assim vai. E fica um ajuntamento. Isso não resiste a nenhum tipo de perseguição. Não é treinado para resistir a nenhum tipo de perseguição. Entende? Então, Jesus é identificado, então, como esse forasteiro que leva esse homem para a igreja, para uma hospedaria, um lugar onde ele vai ser tratado. Jesus me trouxe aqui para ser tratado. Jesus te trouxe aqui para ser tratado. Jesus nos inseriu na igreja para sermos tratados, para sermos curados de dentro para fora, né? Da cara para dentro e da cara para fora. É com azeite e com vinho, né? Melhorar aquilo que eu sou. Dar uma lustrada nesse Cláudio aí, que o negócio está feio para lá dele. Aí dá uma lustrada para eu ficar melhor, para apresentar melhor aí a bênção dele. Então, há pessoas que cuidam de nós o tempo todo. Há pessoas orando por nós, há pessoa se doando, há pessoa nos amando, há pessoa nos sustentando de alguma maneira. E assim a gente vai sendo igreja, né? Então, a parábola do bom samaritano, ela nos traz muitas lições, mas essas me vieram para essa noite, né? Me vieram para essa noite. Éramos pecadores, caídos, desvalidos, perdidos, sem nenhuma esperança de sobrevivência. Mas esse homem estrangeiro nos viu, nos amou e nos cuidou, e nos deixou ao cuidado da igreja, da hospedaria. E falou assim: eu vou voltar. Quando eu voltar, eu resolvo com vocês aí. Ele está chegando. Que bom que ele está chegando. Mas enquanto ele não chega, vamos nos cuidando, né? Eu cuido quando eu incentivo o dom do irmão, a habilidade do irmão. Eu cuido quando eu dou um conselho, quando eu oro junto, quando eu oro por alguém. Eu cuido quando eu me faço presente. Eu cuido do corpo de Cristo quando eu quero estar inserido nesse contexto. Permito que qualquer coisa que ele queira usar através de mim, que ele queira fazer através de mim, possa realmente acontecer. E não pense que você é pequeno demais. A gente eu costumo ouvir às vezes pessoas dizendo que mas eu sou tão fraquinho. É preferível um crente igual a luzinha de Natal. Mas não pode ser piscar-piscar, não, tem que ser a luz permanente. Mas prefiro ser uma luzinha desse tamanhozinho que está ali, a luzinha fraquinha, mas está ali, do que ser um holofote grandão e está no mundo, né? Às vezes a gente ajuda apresentando alguém a alguém. Essa semana eu tive essa experiência, semana passada, na verdade, eu tive essa experiência, né? Recebi uma mensagem de uma pessoa às 5 horas da manhã, desesperado, não sabia o que ia fazer, fui lá, visitei. Falei, eu não tenho como resolver, não tem.
E Deus me deu um estalo, mas eu sei quem pode. Às vezes você não pode, mas você sabe quem pode. Entende? E está resolvendo, graças a Deus. Eu posso? Pode. Eu fiz o contato lá, está recebendo notícia, está caminhando, eu falei, então está na benção. Entende? Não é virar as costas, não, tem que tentar, não é passar de largo, não. Tentar se aproximar para ser igreja. Né? E assim a gente vai crescendo. É assim que a gente cresce. A igreja, ela cresce, crescer, não é inchar. Inchar é só fazer movimento. Só fazer evento. Aí cresce, aí enche. Com uma meia dúzia de placa ali fora, anunciando a agenda de Deus, né? Amanhã ele faz, dia tal ele vai fazer, aí enche. Agora, crescer é aqui na palavra, no amor, no envolvimento, e aí a gente vai crescendo. Né? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque esse amor, essa misericórdia nos resgatou. Nós te louvamos por isso. Que o Senhor Deus continue cuidando, abençoando a vida de cada um de nós, que nós possamos continuar permitindo que o teu Espírito Santo faça obra na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Que o shalom do Senhor aconteça na vida de cada um de nós, de acordo com o propósito que o Senhor tem. Que o Senhor, Deus, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor abençoe profundamente a vida do Arthur, teu filho, que hoje faz mais um ano de vida. Derrama sobre ele as mais poderosas bênçãos dos céus. Visita o teu filho. Que o Senhor continue abrindo os caminhos do teu filho, Deus, em tudo aquilo que ele tem como objetivo na vida. Que o Senhor coloque no coração dele propósitos e que ele cresça cada vez mais para a glória do teu nome. Muito obrigado pela vida do Arthur. Sou grato a Deus por ser tão abençoado pela vida dele. E eu te agradeço por isso. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado porque o Senhor usa a vida de cada um deles para abençoar a minha vida, a vida da minha família. Muito obrigado por esse cuidado que o Senhor tem tido para comigo aqui nesta igreja. E que o Senhor continue abençoando, continue fazendo com que o teu Espírito Santo, Deus, vá movendo corações, para que a tua igreja, Deus, possa cada dia ficar mais firmada na palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Chegamos ao final deste culto. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão. Você que pôde vir, você que não pôde vir, Deus te abençoe também. Próximo domingo a gente se encontra, né, para cultuar ao Senhor. Na próxima sexta-feira, 19h30, nós teremos reunião de liderança. Então, se você é líder de algum ministério e precisa de uma data no calendário, é importante vir ou mandar um representante, tá? Deus nos abençoe.